Capítulo 33 Acerca da noite a cantora incomparável. Narunda. Como o exilado sente saudades de seu lar. Assim tínhamos nós saudades do ninho da águia que os ventos gelados e as tempestades de neve haviam tornado inacessível durante todo o inverno. O mestre escolheu uma noite de primavera, cujos olhos eram suaves e brilhantes, cujo alento era cálido e perfumado, cujo coração palpitava rápido e desperto para nos levar ao ninho da águia. As 8 pedras planas que nos serviam de bancos ainda estavam dispostas, exatamente no mesmo semicírculo, tal como as havíamos deixado no dia em que o mestre fora levado a Betar. Era evidente que ninguém visitara o ninho da águia desde esse dia. Cada um de nós tomou o seu lugar costumeiro e ali ficou à espera de que o mestre falasse. Ele, porém, não abria a boca. Até mesmo a lua cheia, que nos mirava para desejar-nos boas-vindas, parecia presa aos lábios do mestre. As cachoeiras da montanha, despenhando-se de pedra em pedra, enchiam a noite com as suas turbulentas melodias. De quando em quando, o pio sinistro de uma coruja ou a canção rascante de algum grilo chegavam aos nossos ouvidos. Durante muito tempo permanecemos em silêncio, antes que o mestre levantasse a cabeça e, abrindo seus olhos semicerrados, principiasse a nos falar. Mirdad. Neste silêncio que agora reina, Mirdad gostaria que ouvisseis as canções da noite. Prestai ouvidos ao coro da noite. Que a noite é, realmente, uma cantora incomparável. Dos mais escuros esconderijos do passado, dos mais luminosos castelos do futuro, dos pináculos dos céus e das profundidades da terra, as vozes da noite se desprendem e voam até os mais recônditos lugares do universo. Em poderosas ondas elas rolam e giram em volta dos vossos ouvidos. Descarregai completamente os ouvidos para que as possais ouvir bem. Aquilo que o dia, alvoroçada e despreocupadamente, apaga, a noite restaura com sua extraordinária magia. Não se escondem a lua e as estrelas do ofuscamento do dia. Aquilo que o dia afoga na sua fantasiosa simulação, a noite exalta nas suas estáticas canções. Até mesmo os sonhos das plantas ampliam o coro da noite. Apurai vossos ouvidos às esferas que cantam pelo céu afora. Ouvi suas cantigas de ninar para o nenê gigante que dorme no seu berço de areias movediças. Para o rei dos mendigos vestidos de trapos. Para o corisco agrilhoado. Para o Deus envolto em faixas. Escutai a terra que ao mesmo tempo dá à luz, amamenta, cria, faz casar e enterra. Escutai as feras rondando na floresta, répteis rastejando pela cela, insetos unindo suas canções místicas, pássaros ensaiando em seus sonhos, contos dos prados, cantigas dos regatos, árvores e arbustos e tudo que respira sorvendo a vida na taça da morte. Do alto da montanha e do vale, do deserto e do mar, do ar e debaixo da relva lança-se um desafio ao Deus velado pelo tempo. Escutai as mães do mundo. Como choram. Como se lamentam, e os pais do mundo. Como gemem. Como se afligem. Escutai como seus filhos correm para o canhão e do canhão, censurando Deus e amaldiçoando o destino, fingindo amor e respirando ódio, bebendo devoção e suando medo, semeando sorrisos e colhendo lágrimas, estimulando com seu sangue vermelho a fúria do dilúvio que se prepara. Escutai como os seus estômagos encolhem e as suas pálpebras inchadas piscam. E os seus dedos mirrados vão às apalpadelas buscando a carcaça da esperança, e seus corações se distendem e rebentam de monte em monte e de pilha em pilha. Escutai os motores satânicos zumbir e as grandes cidades ruir, as poderosas cidadelas dobrarem os sinos de seus próprios funerais, e os monumentos do passado cair nos atoleiros de lama. Escutai as orações do justo soando alegremente.
em sintonia com os gritos de luxúria. E o balbuciar sem arte da criança em rapsódia com o perverso tagarelar. O sorriso envergonhado da donzela gorjeando com a astúcia da prostituta, e o êxtase do valente cantarolar as maquinações do velhaco. Em todas as tendas e choças de todas as tribos e clãs, as trombetas noturnas executam o hino de guerra do homem. Mas à noite, a feiticeira funde as canções, os desafios, os hinos de guerra e tudo o mais em canção demasiado sutil para ser ouvido. Canção tão grandiosa, tão infinita no compasso, de tão profundo tom, tão melodioso coro, que até o coro e sinfonia dos anjos, em comparação, não passam de ruído e murmúrio. Essa é a canção de triunfo do homem liberto. As montanhas cochilando no regaço da noite, os desertos reminiscentes com suas dunas, os vales sonâmbulos, as estrelas errantes, os habitantes nas cidades dos mortos. A santa triunidade e a vontade total saudam e aclamam o homem liberto. Felizes são aqueles que ouvem e compreendem. Felizes são aqueles que, ao se encontrarem SOS com a noite, sentem-se calmos, profundos e vastos como a própria noite, cujas faces não são feridas no escuro pelos males que eles não cometeram no escuro, cujos olhos não estão cheios das lágrimas que fizeram seus semelhantes verter, cujas mãos não coçam de más intenções e de ganância, cujos ouvidos não assobiam dos silvos de sua luxúria, cujo pensar não é mordido pelos seus pensamentos, cujos corações não são moradas de todas as preocupações que surgem ininterruptamente de todos os cantos do tempo, cujos receios não cavam túneis em seus cérebros, que podem dizer corajosamente à noite: revela-nos o dia. E dizer ao dia: revela-nos a noite. Sim. 3 vezes felizes são os que, estando a SOS com a noite, sentem-se tão à vontade, tão em paz, tão infinitos como a noite. Para eles, somente, é que a noite canta a canção do homem liberto. Se vós quiserdes enfrentar a calúnia do dia, com a cabeça erguida e os olhos abertos, fazei por conquistar logo a amizade da noite. Sede amigos da noite. Lavai completamente vossos corações no próprio sangue da vida e colocai-o no coração da noite. Confiai vossos ardentes desejos ao seio da noite e imolai aos seus pés vossas ambições, para serdes livres pela sagrada compreensão. Sereis então invulneráveis a todos os dardos do dia e a noite testemunhará por vós, perante os homens, de que realmente sois homens libertos. Embora os dias febricitantes vos atirem para um lado e para outro, e as noites sem estrelas vos envolvam em sua melancolia, e sejais atirados às encruzilhadas do mundo, em que não há rastros ou sinais que vos mostrem o caminho. Não temais nenhum homem ou circunstância, nem tenhais a menor sombra de dúvida de que os dias e as noites, bem como os homens e as coisas que os comandeis, pois tereis conquistado a confiança da noite. E o que conquista a confiança da noite pode facilmente comandar o dia vindouro. Dai ouvidos ao coração da noite, pois nele bate o coração do homem liberto. Se eu tivesse lágrimas, as ofereceria esta noite a todas as estrelas que cintilam e a todo grãozinho de pó, a todo regato marulhante e a toda cigarra cantora, a toda violeta que irradia no ar sua alma olorosa, a todo vento que sopra, a toda montanha e a todo vale, a toda árvore e a toda folha de capim, a toda paz e a toda beleza desta noite. Derramaria minhas lágrimas diante delas, como apologia pela ingratidão e pela ignorância selvagem dos homens. Os homens, escravos do nefasto vintém, estão ocupados no serviço do seu Senhor.
excessivamente ocupados para que possam dar atenção a qualquer voz ou vontade que não sejam a sua própria voz e a sua própria vontade. E pavoroso é o negócio do Senhor dos homens. É transformar o mundo em um matadouro em que eles são os magarefes e o gado a ser abatido. E assim, embebedados pelo sangue, os homens matam os homens na ilusão de que o que mata herda a parte dos que são mortos. Em todas as riquezas da terra e da munificência dos céus. Infelizes ingênuos! Desde quando um lobo se torna cordeiro por ter matado outro lobo? Desde quando a serpente se torna pomba por ter esmagado e devorado outras serpentes? Desde quando um homem, por matar outro homem, só herda as suas alegrias, sem herdar também as suas tristezas? Desde quando um ouvido furando outros ouvidos, se torna mais afinado para com as harmonias da vida? Ou um olho se torna mais sensível às emanações da beleza, enfurando outros olhos? Haverá um homem ou grupo de homens que possa exaurir as bênçãos de uma só hora, seja de pão e vinho ou de luz e de paz? A terra não dá à luz mais entes do que pode alimentar. Os céus não exigem nem furtam a subsistência de seus filhos. Mente aquele que diz aos homens: quem quer encher a sua arca de prata, tira a vida alheia e herda daquele a quem mata. Como pode ele prosperar com as lágrimas, o sangue e a agonia dos homens que não puderam prosperar no seu amor e no leite e no mel da terra, e na profunda afeição dos céus? Mentem aqueles que dizem aos homens: cada nação para si própria. Como poderia a centopeia caminhar para frente 1 centímetro se cada uma de suas pernas se movesse em uma direção diferente? Ou impedir o progresso das outras ou planejar a destruição das outras? Não é por acaso a humanidade um monstro centípede cujas pernas são as várias nações? Mente quem diz aos homens: dirigir é uma honra. Ser dirigido é uma vergonha. Não é o cocheiro guiado pelo burro que o transporta. Não está o carcereiro preso ao dever de vigiar o encarcerado. Na verdade, o burro dirige o seu cocheiro e o criminoso prende o seu carcereiro. Menta quem diz aos homens: ganha a corrida o mais esperto. O direito pertence ao mais forte. A vida não é uma corrida disputada com os músculos e a força. O aleijado e o mutilado muitas vezes alcançam a vitória muito mais rapidamente do que o sadio. Às vezes, até um mosquito vence o gladiador. Mente aquele que diz aos homens que o mal não pode ser corrigido senão pelo mal. Um mal superposto a outro jamais poderá tornar-se um bem. Deixai em sossego o mal e em pouco tempo ele se destruirá a si mesmo. Mas os homens são crédulos para com a filosofia de seu senhor. O vintém e os seus vorazes abutres, acreditam piamente e religiosamente cumprem as suas mais disparatadas fantasias. Ao passo que não ouvem a noite que canta e prega a libertação. E nem ao próprio Deus ouvem ou nele confiam. E vós, companheiros, sereis por eles marcados como doidos ou impostores. Não fiqueis ofendidos com a ingratidão e a dolorosa zombaria dos homens, trabalhai com amor e interminável paciência, para libertá-los de si mesmos e do dilúvio de fogo e sangue, que em breve virá sobre eles. Já é tempo dos homens pararem de matar os homens. O sol, a lua e as estrelas estão desde a eternidade esperando ser vistos e ouvidos e compreendidos, o alfabeto da terra aguarda ser decifrado, as estradas do espaço esperam ser viajadas, o fio enredado do tempo aguarda ser desenredado, a fragrância do universo ser inalada, as catacumbas da dor serem demolidas, a caverna da morte ser devastada, o pão da compreensão ser provado, e o homem, Deus enfaixado, ser libertado de suas faixas. Já é tempo dos homens pararem com a pilhagem dos homens e unirem fileiras para levarem à frente a tarefa comum. Imensa é a tarefa, porém doce será a vitória. Tudo mais
Em comparação. É banal e vazio. Sim. Já é tempo. Poucos. Todavia. Darão ouvidos. Os outros terão que aguardar novo chamado, nova alvorada.